Olá, turma! Vamos lá para mais uma aula e hoje na disciplina de História. Tia abordou um conteúdo na disciplina de História e explicou que este conteúdo foi fragmentado. Então, hoje vamos continuar com esse conteúdo. Então, tia vai relembrar alguns pontos que foram citados na aula online e incluir outros pontos que não foram citados na aula online, tá bom? Então, na página 26, onde tem aí Encontrando Novas Rotas, vocês podem estar abrindo o módulo e estar acompanhando com a tia, viu, meus amores? Lembra que a tia falou que os portugueses eles sentiram a necessidade de encontrar novas rotas? Porque eles queriam chegar até as Índias, porque lá existia um comércio, né, onde se comercializava os artigos de luxos e as especiarias. E os portugueses, eles participavam desse comércio lá nas Índias. Eles iam comprar, porque lá eles compravam por um custo bem baixo e comercializavam em seu país por um custo alto. E tinha-se muito lucro para o país deles. Só que essas riquezas, esses produtos que existiam lá nas Índias, foram descobertos por outros povos. Daí, com essa descoberta, passou-se a ser muito disputado. Todos queriam chegar lá, todos queriam experimentar desses produtos, todos queriam comercializar. Com isso, foi ficando mais difícil chegar até as Índias. Então, os portugueses começaram a sentir essa dificuldade. Porque quando eles percorriam o caminho, que eles percorriam esse caminho de sempre, eles passaram a ser atacados por outras pessoas. Então, eles sofriam ataques. E para não sofrer esses ataques, eles teriam que pagar. Então, as viagens passou a ser uma viagem com custo alto, porque eles precisavam pagar, e passou a ser perigosa, porque eles sofriam esses ataques. E aí surgiu a necessidade de se encontrar uma nova rota para chegar até as Índias, porque eles não queriam ficar sem aqueles produtos que geravam tanto dinheiro para eles. E aí foi quando eles começaram, a navegar em busca de um outro caminho que ele pudesse percorrer, um caminho que eles não sofressem tanto perigos, que não tivesse esses custos altos e que eles chegassem até as Índias. E aí aconteceu o quê? Os navegadores, houve 3 navegadores, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, que saíram em busca desses produtos lá na Índia. Aqui no mapa, vocês podem perceber o seguinte: onde tem uma linha, vocês podem estar passando o dedo percorrendo sobre a linha. A linha verde é o caminho onde Pedro Álvares Cabral percorreu. A linha lilás é o caminho que Vasco da Gama percorreu. E a linha amarela é o caminho que Bartolomeu Dias percorreu. E vocês podem estar analisando aí num mapa. Pode estar passando o dedinho que vocês vão conhecer todos os caminhos e os pontos pelos quais eles passaram. O navegador Bartolomeu Dias foi o primeiro a navegar para o extremo sul do continente africano, contornando o Cabo da Boa Esperança em 1488. E com isso, ele e sua tripulação encontraram um caminho para chegar ao Oceano Índico, partindo do Oceano Atlântico. Então, eles encontraram um caminho para chegar até o Oceano Índico, mas para isso foi partindo do Oceano Atlântico. E esse parecia ser um bom caminho marítimo para se chegar até as Índias. Vasco da Gama, outro navegador português, ele liderou uma viagem marítima, saindo de Lisboa, em Portugal, até Calicut, lá nas Índias. Isso ocorreu em julho de 1497. A viagem ela demorou 10 meses. Depois, em 1499, a frota de Vasco da Gama
retornou a Portugal carregando uma verdadeira fortuna em especiarias e artigos de luxo. Como os lucros conseguidos nessa viagem foram enormes, o rei português mandou uma nova frota ao destino das Índias, até as Índias. A expedição foi realizada em 1500. Foi comandada pelo navegador Pedro Álvares Cabral, que, segundo os historiadores, no caminho para as Índias, Cabral e sua frota teriam ancorado próximo ao Monte Pascoal, no atual estado da Bahia, o nosso estado. E foi daí onde foi descoberto por eles as terras brasileiras. Lá sabemos quem habitava, né, que já tinha habitantes que eram os índios, mas foi daí que começou a se ter um registro. Foi daí que começou a história do nosso Brasil, porque foi o ano que chegou o conhecimento deles, foi o ano que eles chegaram a conhecer essas terras brasileiras. Certo? Isso aconteceu no ano de 1500, no final do século XV. Aqui, né, tem estátua, tem uma estátua representando o Vasco da Gama, a estátua de Pedro Álvares Cabral e a estátua de Bartolomeu Dias. Técnicas e conhecimentos. Sabemos que naquela época, né, eles usavam muitas técnicas, né, e os conhecimentos diários pela convivência deles mesmos. E aí temos assim, ó, para navegar pela imensidão dos oceanos, os navegantes do século XV e XVI se orientavam em geral pelas estrelas e observavam um mapa para se localizar. Além disso, eles contavam com a ajuda de alguns instrumentos, e entre eles temos aqui, ó, o astrolábio e a bússola. Astrolábio, o nome já vem de astro, né? Astrolábio, astro, que são os astros, o Sol e as estrelas. O Sol e as estrelas no céu, que servia para medir a altura deles em relação ao horizonte, e assim eles se localizavam em alto mar. E a bússola, né, que é um instrumento composto de uma agulha magnética posicionada em um plano horizontal. Graças ao campo magnético da Terra, a agulha magnetizada aponta sempre para o eixo norte-sul, indicando o norte. E temos aqui na página 29, geografia. Nessa parte onde fala sobre geografia, a tia também explanou para vocês na aula online, né? A necessidade que se tinha de alterar a cada ano os mapas. Nessas embarcações tinha sempre um cartógrafo, e a cada descoberta deles ia se alterando no mapa. Então o cartógrafo, ele tinha essa função, e vocês podem estar aqui, ó, lendo direitinho. E vida nas embarcações, a tia também explanou para vocês como era a vida nas embarcações. A vida nas embarcações não era fácil, era difícil, porque eles enfrentavam o vento, a tempestade, a comida deles era muito simples, eles sofriam de doenças, porque por conta da falta de higiene, na verdade, né? Então eles tinham pouca higiene, e com isso eles contraíam algumas doenças. E tá tudo explicando nesse texto. A alimentação deles era bem simples, eles levavam sempre água, vinho, biscoito, um tipo de pão que durava mais tempo, tia falou sobre isso na aula, né? E a carne e o peixe que eles precisavam salgar para também ter uma grande durabilidade. E as frutas eram os frutos secos. Eram os frutos secos que eram o figo, a ameixa, nozes, castanhas. Então, meus amores, a aula acaba por aqui. E vocês
vão estar com atividade para responder. Mas qualquer dúvida, você já sabe, né? Chama a tia aqui. O que a tia explanou agora foi alguns pontos que não havia explanado na aula online e relembrou alguns pontos que a tia também já tinha explanado na aula online. Então, até a próxima. Um beijão!